Olá pessoal, quero neste momento falar sobre um caso concreto que foi colocado no livro Técnicas Penais e Processuais Penais de Defesa. Sempre tenho falado sobre muitos assuntos do direito, principalmente sobre a instituição do júri, como também da prova processual e diversos assuntos. Mas hoje me senti impulsionado em ler um caso concreto em que advoguei e elucubrei, colocando no livro Técnicas Penais e Processuais Penais de Defesa, livro publicado pela editora Cronos, e que neste momento eu quero passar essa experiência vivida de todas as causas em saber como aplicar o direito também em casos concretos que foi por mim vivenciado. Bem, certa vez chegou no meu escritório um pai angustiado por ver uma filha respondendo por latrocínio, por ter sido casada com uma pessoa sem saber que o marido era criminoso. Por trás de uma pessoa trabalhador havia um criminoso dentro dele, sem que a filha dele pudesse ao menos sonhar. E neste momento eu quero apenas ler o que vivenciei para que o lapso de memória não venha pecar diante do que está sendo neste momento por mim esposado. O clamor de uma inocente pela verdadeira justiça. A justiça, ela é sã e reparadora. Um crime hediondo paralisou uma pequena cidade do interior de São Paulo. Uma empresária famosa, rica, influente, foi sequestrada, morta, tendo posteriormente o seu corpo queimado pelos criminosos. Após muita investigação, a polícia chegou aos executores e partícipes, tendo a autoridade policial efetuado a prisão de Ananias Carvalho de Freitas, Hernani Bastos de Azevedo Filho, Douglas Mariano de Mendonça, Carlos Alberto Alves da Silva e Silvano Faria Marques Menezes. Faltou na lista dos mandados de prisão Regina Célia Moraes Barreto. Por quê? Conseguiu se evadir e lutar para provar sua inocência. No desespero, os familiares foram contratar um advogado para defender Regina Célia Moraes Barreto. Bem vestido, falante, utilizando uma retórica impactante, convenceu o genitor da acusada em contratá-lo para defender sua filha. Aos poucos convenceu que seria fácil absolvê-la, pois nenhum indício direto apontava a Regina como coautora do crime de latrocínio. As provas a serem produzidas comprovariam sua inocência, sendo esta sempre exigida por seu genitor, que acompanhava de perto o inquérito, como também a montagem processual. Devido à precariedade das provas contra Regina, o genitor exigiu que eu mesmo impetrasse uma ordem de habeas corpus ao Tribunal de Justiça para revogar a prisão preventiva. A ordem foi concedida, tendo a acusada obtido o direito de poder responder ao processo em liberdade. Na fase inquisitória, os acusados Ananias, Hernani, Douglas e Carlos Alberto acusaram Silvano e inocentaram Regina, restando tão somente a simples ilação da suposta voz de uma gravação telefônica ser da acusada. Antes de ser realizada a audiência, a acusada Regina suplicou por diversas vezes para o advogado Dr. Nilo Silva requerer a realização do exame de voz da gravação telefônica e com isso obter a prova do laudo analítico conclusivo da voz não ser mesmo da acusada Regina. Em meio a tantos pedidos, o advogado silenciou, não compareceu na audiência de instrução, debates e julgamento, enviou outro advogado desconhecido, não tendo o mesmo feito nenhuma pergunta e nem sequer produzido nenhuma prova para provar de modo inconteste a inocência de uma mãe, vítima de um fato atípico alheio à sua própria vontade, como também de um patrocínio infiel. Antes da audiência, os acusados Ananias, Hernani, Douglas, Carlos Alberto e Silvano
Disseram: Dr. Nilo, todos nós assumimos o crime, pois somos culpados. Não podemos negar a autoria, pois essa mulher é inocente e tem 2 filhas para criar. Em seguida, ele disse: ninguém precisa confessar, pois eu garanto, todos vocês serão absolvidos. Depois de ter manipulado a mente de todos os acusados, não compareceu na audiência, enviou outro advogado desconhecido, não tendo o mesmo conhecimento dos autos, silenciou e limitou-se a fazer perguntas desconexas e contraproducentes, prejudicando a acusada Regina, mãe de 2 filhas menores. Após a audiência, a juíza sentencia a acusada Regina ao quantum de 31 anos de prisão no regime inicialmente fechado, expedindo em seguida o mandado de prisão para que a mesma pudesse apelar presa. Ao ser cientificado da respeitável sentença condenatória, o advogado renunciou ao mandato procuratório, deixando ao encargo do substituto em apresentar as razões de apelação. Após passar 2 meses, fui acionado pelo genitor da acusada Regina para examinar o processo e em seguida dar o meu parecer jurídico. Ao ler atentamente os autos, observei que uma coisa é ser advogado e outra é saber advogar. Fiquei indignado pelo modo desidioso do defensor em não produzir as provas que culminaram com a absolvição da acusada Regina, passando a pormenorizar todos os pontos que deveriam ser explorados. Primeiro ponto. O laudo não apontou de modo analítico conclusivo a voz ser da acusada Regina Célia Moraes Barreto. Segundo ponto. Porque no dia do crime o senhor Barbosa, marido da vítima, desligou a cerca elétrica, a câmara filmadora e o portão automático. Terceiro ponto. Porque o senhor Barbosa, marido da vítima, não ligou para o 190, preferindo ir pessoalmente à delegacia prestar queixa. A juíza deferiu que fosse feito o levantamento de todas as execuções contra os credores do senhor Barbosa, marido da vítima, senhora Viviane. Dentro desse deferimento, também deferiu que a empresa que presta serviço para o posto, empresa de monitoramento de câmera, fosse ouvida. Por que não foi? O advogado de defesa da acusada, Dr. Nilo Silva, no dia de ouvir as testemunhas de defesa e acusação, não compareceu, sendo que eu mesmo tinha todas as informações privilegiadas para fazer as perguntas, causando muita estranheza por não insistir o que foi deferido pela juíza, agindo de forma desleal com a acusada em um verdadeiro patrocínio infiel. O bem da verdade, os depoimentos foram manipulados numa manobra desastrosa, agindo com isso contrário aos princípios do direito e ferindo a própria Constituição. Por que as diligências não foram cumpridas no mesmo dia e sim em dias alternados? Se havia grampo telefônico, por que não foi realizado o exame de voz? Se a casa da vítima tinha câmera, por que o DVR e a placa de captura de imagens estavam desligados? Por que justamente no dia do crime? Porque o marido da vítima, senhor Barbosa, 2 dias depois do enterro da vítima, colocou as roupas e o sapato no lixo. A acusada Regina Célia Moraes Barreto, desde o início, insistiu que o defensor requeresse o laudo fonético para comprovar não ter sido ela que usou o telefone. Por que não insistiu? Porque o advogado não requeriu todos os laudos para comprovar a inocência da acusada Regina diante da autenticidade da escuta telefônica. Os corréus disseram para o Dr. Nilo Silva que queriam assumir a autoria por ser acusada Regina inocente. Todavia, o advogado insistiu para que eles negassem a autoria, afirmando que todos os réus seriam absolvidos. Por que o advogado não compareceu na audiência? Por que o advogado não requeriu os laudos? Por qual motivo o advogado da acusada não fez a produção de provas? Por que desapareceu? Por que, após a prolação da respeitável sentença condenatória, renunciou ao mandado procuratório sem prévia comunicação à acusada? Por que o advogado não requeriu a cariação entre o marido da vítima e os acusados?
Por que não requereu em juízo a perícia da Câmara Filmadora? Por que não requereu em juízo a quebra de sigilo telefônico fixo, residencial e celular de Barbosa, marido da vítima? Por que não requereu em juízo para ser apurado o seguro de vida que o senhor Barbosa recebeu por parte da vítima e quantos seguros tinha, e por que o Dr. Nilo Silva não requeriu a diligência para elucidar a motivação do crime? Após assumir o patrocínio da causa, não pude interpor as razões de apelação, vez que o ex-defensor já havia dado entrada no Tribunal de Justiça. Ao ser marcado o julgamento, pedi preferência para sustentar oralmente. Ao me posicionar na tribuna, procurei resgatar com galhardia a nobreza da instituição do direito no aspecto técnico, doutrinário e gramatical. Humildemente imprimi um ritmo loquaz e diferenciado, conseguindo reduzir a pena da apelante no quanto de 7 anos. Em seguida, preparei um extenso relatório e busquei todas as provas necessárias para interpor o recurso especial. A vulneração foi explicitamente indicada, não merecendo prosperar eventual arguição genérica acerca de sua inadmissão ou desprovimento, não havendo que se cogitar a aplicação da súmula 7 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar o caso de mero reexame de prova, se muito estamos diante da hipótese de revaloração da prova, o que vem sendo admitido pela Corte Superior consoante empreendemos a partir dos seguintes julgados. Ao ser marcado o julgamento, a justiça foi feita com um provimento a favor da requerente, triunfando com isso o direito em sua mais perfeita e justa equidade. Eu quero neste momento agradecer a todos os sacerdotes que operam no mundo jurídico, e todos os advogados, como também estudantes, que o direito ele possa cada vez mais reverdecer, florescer, produzindo os frutos pela nobreza, pela ética, como também pela maior de todas as belezas que em vida pude contemplar, sendo esta a beleza do conhecimento. Obrigado pela oportunidade de poder divulgar casos concretos do livro por mim, humildemente elucubrado. O livro que tem toda a parte técnica, toda a parte processualística, como também casos concretos, e convoca a atenção de todos os advogados, como também de todas as pessoas que militam nas mais diversas áreas. Neste momento, eu agradeço e continuarei sempre divulgando casos concretos escritos por mim, para que a formação acadêmica de todos aqueles que têm sede em buscar o conhecimento em sua plenitude possa estar cada vez mais presente. Muito obrigado e a todos o meu boa noite.